Napoleão e Laplace, um imperador e seu demônio. No inverno de 1802, o ar no Palácio das Tulherias parecia denso, ainda carregando os resíduos da Revolução enquanto se impregnava da nascente grandeza do Império. Napoleão Bonaparte, primeiro cônsul e homem totalmente ciente de sua trajetória ascendente rumo ao poder absoluto, recebia visitas em um salão privado. A câmara tremeluzia sob a luz instável de lâmpadas a óleo, projetando sombras longas e dançantes sobre os móveis opulentos. Entre os intelectuais presentes estava Pierre-Simon Laplace, o eminente matemático, físico e astrônomo cujo monumental trabalho, Mécanique Céleste, havia recentemente assombrado o mundo científico. Seus cálculos complexos pareciam transformar os céus de um reino de mistério divino em uma vasta engrenagem intrincada, calculável, compreensível e fundamentalmente determinista. Napoleão, homem perpetuamente fascinado pela inteligência e obcecado pela ordem, seja no campo de batalha ou no cosmos, estudará o Tratado de Laplace com a intensidade de um general analisando um terreno de batalha. Via ali clareza, precisão e poder preditivo. Havia convocado o cientista não apenas para os elogios protocolares, mas para sondar os próprios alicerces filosóficos sob aquela matemática elegante. Após as cortesias iniciais e uma breve discussão prática sobre aplicações militares de previsões astronômicas, talvez para navegação naval ou cálculos de artilharia, Napoleão direcionou a conversa para o profundo. Monsieur Laplace, começou Napoleão, sua voz carregando aquele tom característico de comando mesmo em um discurso intelectual. Ele ergueu o pesado primeiro volume da Mécanique Céleste de uma mesa próxima. O senhor escreveu este tratado exaustivo, verdadeiramente magnífico, sobre a mecânica do universo. 5 volumes detalhando a dança intricada dos planetas e cometas. Uma realização notável. Pausou, folheando algumas páginas, os olhos passando pelas equações densas. E, no entanto, continuou, fixando o olhar no cientista, em toda esta vasta exploração da ordem celestial, não encontro uma única menção a seu arquiteto. Nenhuma referência ao Criador. Laplace, de pé com a dignidade silenciosa de um homem seguro em seu domínio intelectual, ofereceu um leve e contido sorriso. Essa era uma pergunta que talvez já antecipasse uma indagação natural surgida do choque entre sua obra e as doutrinas estabelecidas. Sire, respondeu, com voz calma e medida, sem qualquer traço de desafio teológico, apenas conclusão científica, não tive necessidade dessa hipótese. Um silêncio pesado desceu sobre o círculo imediato. Napoleão, homem que havia cavalgado sobre ondas de causa e fortuna, que acreditava profundamente em vontade, estratégia e nos alavancamentos tangíveis do poder, foi, ainda assim, atingido pela dura franqueza daquela resposta. Manipulador astuto do sentimento religioso, entendia sua utilidade no governo das massas e na legitimação do poder, tendo inclusive assinado o concordato com a Igreja. Ainda que não fosse devoto no sentido tradicional, Deus permanecia uma variável útil em suas equações políticas. Nenhuma necessidade? Napoleão insistiu, inclinando-se levemente à frente, a intensidade corsa acentuando os traços de seu rosto. Uma afirmação audaciosa. O senhor sugere, Messias, que este relógio cósmico se deu corda sozinho? Que as órbitas precisas, o equilíbrio gravitacional que mantém estrelas e planetas em seus cursos, simplesmente aconteceram sem uma inteligência orientadora? Laplace desenvolveu, indo além da resposta sucinta e agora famosa. Sire, meu trabalho demonstra que as leis da gravitação e do movimento, conforme elucidado pelo grande Newton e refinado por análise matemática rigorosa, são suficientes por si só para explicar os movimentos observados dos corpos celestes. Seus estados passados, configurações presentes, e de fato, suas posições futuras podem ser deduzidos a partir dessas leis fundamentais e das condições atuais. Uma vez conhecido o estado inicial do sistema e as leis físicas que o governam, o estado subsequente segue inexoravelmente, matematicamente. Introduzir um criador, um motor primeiro externo ao sistema, não acrescenta poder explicativo à mecânica. Não aprimora nossas previsões nem simplifica os cálculos.
Dentro do arcabouço da mecânica celeste, trata-se de uma suposição que, embora possa confortar a alma, não é matematicamente nem fisicamente necessária. Napoleão absorveu aquilo, sua mente correndo. Inexoravelmente é matematicamente. O senhor fala de previsão. Se essas leis são tão absolutas, Monsieur Laplace, isso implica previsibilidade perfeita? Se Napoleão inclinou-se ainda mais, claramente cativado, se alguém possuísse um intelecto vasto o suficiente para conhecer a posição exata e o momento de cada partícula do universo em um dado instante, é esse intelecto, usando suas leis, poderia realmente calcular todo o futuro? A trajetória de cada estrela, cada planeta, cada partícula é cada ação humana? Laplace encarou o olhar intenso de Napoleão. Reconhecia o ponto lógico final de sua visão determinista do mundo. Teoricamente, Sire, sim. Essa é a implicação de um universo puramente mecanicista, governado por leis imutáveis. Imaginemos, continuou Laplace, articulando o conceito que mais tarde seria chamado de o demônio de Laplace, a uma inteligência que pudesse conhecer, em um dado momento, todas as forças que animam a natureza e as posições respectivas de todas as entidades que a compõem. Se, além disso, essa inteligência fosse vasta o suficiente para submeter todos esses dados à análise, ela poderia abarcar, em uma única fórmula, os movimentos dos maiores corpos do universo e dos mais leves átomos. Para tal inteligência, nada seria incerto, o futuro, assim como o passado, estaria presente diante de seus olhos. A mente humana, na perfeição que conseguiu dar à astronomia, oferece apenas um vago esboço de tal intelecto. Napoleão silenciou novamente, contemplando as implicações estonteantes. Um universo sem acaso, sem intervenção divina, possivelmente até sem livre-arbítrio significativo. Um cosmos desdobrando-se com a previsibilidade de uma máquina complexa. Seria sua própria ascensão, suas vitórias, sua ambição, meramente o resultado predeterminado de causas anteriores, calculável por uma mente suficientemente vasta? O pensamento era ao mesmo tempo exaltante em sua sugestão de ordem cósmica e perturbador em sua potencial negação da agência individual. Um universo governado por cálculo, murmurou Napoleão, mais para si do que para Laplace. Mas se tudo é determinado, Messier, o que então resta da moralidade? Da responsabilidade? Dos fundamentos do bem e do mal? Se as ações de um homem são apenas a consequência inevitável das partículas que o compõem e das forças que sobre ele atuam, como pode a sociedade responsabilizá-lo? Onde se encaixa seu conceito de a bem nessa grande equação inalterável? Laplace permaneceu inabalável. O bem, Sire, e os fundamentos da moralidade emergem não de um comando divino descido dos céus, mas da natureza observável dos seres sencientes. Somos criaturas capazes de razão, empatia, de sofrer e de esperar. A moralidade, eu sustento, é descoberta, tal como uma lei física, por meio da experiência e da razão. Aprendemos que certas ações conduzem à harmonia social e ao bem-estar, enquanto outras conduzem ao sofrimento e à discórdia. A empatia, a capacidade de entender e compartilhar os sentimentos do outro, atua como uma força reguladora poderosa na sociedade humana, talvez análoga à gravidade que rege as estrelas. Nossos códigos morais, nossas leis, nosso senso de justiça, são sistemas pragmáticos desenvolvidos pelas sociedades para navegar nas complexidades da interação, minimizar o dano e fomentar a cooperação, com base nas consequências previsíveis das ações no mundo natural e social. A ação pode ser pré-determinada, mas suas consequências permanecem reais. A gravidade determina a queda de uma pedra, mas ainda assim construímos muros e pontes, Sire. Essa resposta, que fundamentava a moralidade na natureza humana observável e na necessidade social, mais do que em decretos divinos, ressoou profundamente com a visão pragmática de mundo de Napoleão. Ele via a Igreja, o Estado, a lei, não como entidades imutáveis e divinamente ordenadas, mas como estruturas funcionais, construtos humanos criados para a ordem e o controle.
talvez etapas necessárias no desenvolvimento da civilização, mas não sua expressão final. Ao final da noite, enquanto os convidados começavam a partir, Laplace deixou o salão com a confiança tranquila de um homem que repousava sobre o leito firme da prova matemática e da realidade observável. Napoleão permaneceu, caminhando pensativo pela câmara sombria, o silêncio agora mais profundo que o estrondo de canhões em um campo de batalha vitorioso. Seus pensamentos inevitavelmente se voltaram à coroação planejada. O Papa, Pio VII, estaria presente em Paris, uma concessão política significativa. Mas Napoleão já decidirá realizar um gesto simbólico e radical, ele mesmo tomaria a coroa imperial das mãos do Papa e a colocaria sobre sua própria cabeça. Coroaria Joséphine com suas próprias mãos. Nenhum intermediário. Nenhuma sanção divina explícita necessária naquele momento crítico. Um ato de autocriação, de autolegitimação. Nesse gesto planejado, agora ele reconhecia o eco político do argumento cosmológico de Laplace. O Papa, naquele momento da coroação, tornava-se um fator desnecessário para o estabelecimento de sua autoridade suprema. Assim como Laplace argumentava que Deus era uma hipótese desnecessária para o funcionamento do cosmos, talvez Deus também estivesse se tornando uma hipótese desnecessária para a legitimidade e o funcionamento de seu império. Ele fitou pelas altas janelas do palácio o céu límpido de inverno. As estrelas, frias e distantes, giravam em seus padrões antigos e previsíveis, exatamente como as equações de Laplace descreviam. Não preciso de um papa para colocar esta coroa, murmurou suavemente na escuridão, e talvez, ele pausou, o pensamento se solidificando, talvez o universo não precise de um Deus para justificar sua existência. Nem eu, de um Deus para justificar minhas conquistas. Os céus continuaram sua dança silenciosa e medida, indiferentes, precisos, governados pelas leis que Laplace tão incansavelmente havia desvelado. E Napoleão Bonaparte, abraçando as implicações deterministas junto de sua ambição monumental, afastou-se da janela. Sentiu uma compreensão profunda, quase gélida, cristalizar-se dentro de si, e se a grandeza existia, talvez não fosse concedida pela divindade, mas sim uma propriedade emergente da mecânica implacável do universo, apropriada por aqueles com vontade e intelecto para dominar suas forças. Ele não suplicaria. Calculava, comandava, conquistava. Num universo de engrenagens, talvez o maior poder pertencesse a quem melhor compreendesse e manipulasse os mecanismos.